Bem-vindo a mais uma quarta-feira do Despertar. Este é o Despertar ao vivo. E vamos voltar para um breve ensinamento. Hoje vamos falar sobre uma unção de oração específica que considero interessante e atraente para nos aprofundarmos. Antes de fazermos isso, lembre-se, este é o Awakening Prayer Hubs. Estamos lutando por almas salvas, igrejas revividas e nações despertadas. Estamos em mais de 100 nações agora e queremos você em nosso meio. Então, lance um hub em awakeningprayerhubs.com. Nós treinamos você. Coaching, família, pontos de oração, muitas formas de se envolver como quiser. Junte-se a nós hoje em awakeningprayerhubs.com. Se houver um na sua cidade, você é bem-vindo para se juntar a ele, ou patrocinar um hub, ou doar para a causa. Faça algo. Agora vamos entrar no ensino de hoje. Estou lendo e ensinando a partir do devocional The Revivalist. Não estou apenas lendo a entrada. Estou explicando e aprofundando nela, e acho que isso vai te abençoar hoje. A devoção de hoje é intitulada A Unção de Oração de E.M. Bounds. Agora, se você nunca leu os livros sobre oração de E.M. Bounds, você precisa lê-los. Na verdade, você pode baixar muitos deles gratuitamente, na internet. Basta procurá-los. Eles estão em formato PDF e são gratuitos para download. E estes são alguns dos livros mais importantes sobre oração que eu li. E eu li muitos. Então, este é um trabalho de um homem com o qual você vai querer se familiarizar. Deixe-me ler o Salmo 4:3. A propósito, você pode obter o devocional The Revivalist no meu site, em jenniferleclaire.org, ou onde quer que você compre livros, online. Então, vamos olhar aqui para o Salmo 4:3. Diz: Saibam que o Senhor separou para si o piedoso, aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Agora, deixe-me dar uma citação. Bem, deixe-me apenas explicar isso. Eu tenho tanto no meu coração, o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Então isso significa aqueles que estão buscando o reino, aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que estão se aproximando do Santo dos Santos. Deus te separou, e quando você clama a Ele, quando você ora, cara, Ele ouve suas orações. Isso não significa que você receberá uma resposta imediata, porque há resistência no espírito. Às vezes nosso tempo está errado. Achamos que precisamos ou devemos ter ou fazer coisas agora, mas o tempo de Deus é mais tarde. Mas quero dizer, quando você se consagra, quando você se qualifica como piedoso, você faz. Se você está em Cristo, você é a justiça de Deus. Seu espírito foi aperfeiçoado. Você é puro santo diante dele, amor. Então nós queremos. Isso descreve E.M. Bounds. Escolhi isso. Isso descreve E.M. Bounds. Ele disse uma vez: o que a igreja precisa hoje não é de mais maquinário, ou melhor, não de novas organizações, ou mais e novos métodos, mas de homens, que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens, homens de oração. Vamos analisar isso. Não precisamos de mais programas. Eu não sou contra programas na igreja. Nós não precisamos de mais programas. Igrejas não precisam de mais programas. Elas precisam de mais oração, luzes e fumaça. Precisamos de mais oração. Não precisamos de algum novo truque. Ganhar um peru grátis. Alimentar desabrigados. Digo que não precisamos de truques. Não precisamos de maquinário. Precisamos de mais oração. Tudo depende da oração. Sabe, temos uma casa de oração aqui, Awakening House of Prayer, que deu origem à igreja. Eu não queria ter uma igreja. Eu queria uma casa de oração, mas as pessoas continuavam vindo para o preparo e a oração, e isso deu origem a uma igreja. A casa de oração dará origem a coisas, a oração dará origem a coisas, mas nas minhas viagens, e então, neste último ano com um ataque sequencial, eu não estava na sala de oração tanto quanto antes, e a sala de oração começou a diminuir, e eu vi com meus próprios olhos os resultados de quando a oração diminui. Vi os resultados, vi o impacto da oração reduzida. Me concentrei e me esforço para reconstruir, repioneirar a casa de oração porque o Senhor me disse isso. A oração é a chave para tudo.
Ele disse: a casa de oração é a chave para tudo, no meu contexto, no meu mundo. A oração, no entanto, é a chave para tudo. Veja, e E.M. Bounds sabia disso. Ele disse: o que a igreja precisa hoje não é de mais maquinário ou melhor, não de novas organizações ou mais e novos métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. E isso vale para as mulheres também. O Espírito Santo, ele disse, não flui através de métodos, mas através de homens. Não é o método, é a mensagem. E você pode discordar e dizer: bem, precisamos desses novos métodos para a nova geração. Eu entendo que talvez você precise abordar as pessoas de maneiras diferentes. Paulo disse aos judeus: eu fui judeu, aos gregos, fui grego, mas, em última análise, a oração tem que sustentar qualquer que seja o melhor método que você possa conceber. Sem oração, não terá sucesso. Sem Cristo, não podemos fazer nada, e assim, quando oramos, não estamos pedindo a Deus para orar e abençoar nosso método, ou orar e abençoar nossa maquinaria, ou orar e abençoar nosso programa. Estamos orando para obter seu plano, seu design para a nossa igreja, para a nossa vida, para nosso negócio. Tudo depende da oração. Ele está procurando pessoas para levantar como intercessores. Jesus está sentado à direita do Pai. Mesmo agora, ele é um intercessor. E M. Bounds diz que ele não unge planos, mas homens, homens de oração. E então esses homens de oração, ungidos, executam os planos. E Deus os agracia e favorece. Abre portas e fornece recursos para que tudo se realize. Então, essas foram as palavras. Aquela citação que li foi de E.M. Bounds. E.M. Bounds foi um pastor metodista na era da Guerra Civil. Isso foi muito antes de eu nascer. Amém. Ele serviu como capelão na Confederação e ele realmente passou 1 ano na prisão depois que as tropas da União o prenderam. E não há dúvida em minha mente de que foi através da oração que ele foi libertado em uma troca de prisioneiros. Ele poderia ter morrido lá, ele poderia ter passado anos intermináveis lá, mas aposto que ele orou para sair, assim como Paulo e Silas louvaram para sair. Aposto que E.M. Bounds orou para sair. Então, ele sabe algo sobre oração em um julgamento. Se você está na prisão, você está em um julgamento. Amém. Então, Bounds começou a escrever o que agora são livros clássicos sobre oração que mencionei. Ele começou a escrevê-los aos 58 anos. Agora você pode dizer: uau, por que ele esperou tanto tempo? Sabe, eu tenho muitas ideias para livros. Vocês sabem que eu já escrevi cerca de 55 livros. E algumas das ideias de livros eu ainda não posso escrever, porque ainda não vivi isso. Eu não recebi revelação suficiente para realmente fazer justiça a isso ainda. E eu prefiro esperar para escrever um livro até ter uma revelação mais completa do que Deus me deu. 58 anos antes de começar a escrever livros e ele estava tão profundamente envolvido na oração intercessória das 4h às 7h da manhã, este homem orava todos os dias. Sabe, disseram que Jonathan Edwards orava 4 horas por dia. Todos os dias, antes de começar a escrever seus livros, ele orava por 3 horas. Não, antes de escrever sobre a oração. Há alguma, coincidência de que seus livros sobre oração são tão poderosos? E ele começou a pastorear, na verdade, aos 24 anos. Então, 34 anos antes de começar a escrever aqueles livros sobre oração. Agora, no prefácio de um de seus livros, que se chama A Necessidade da Oração, o Claude Chilton Jr., ele escreveu isso. Edward McKinney, Edward McKendry Bounds não apenas orava bem para que pudesse escrever bem sobre oração. Ele orava porque as necessidades do mundo estavam sobre ele. Ele orava por longos anos sobre assuntos que o cristão acomodado raramente pensa, e por objetivos que homens de menos pensamento e fé estão sempre prontos para chamar de impossível. Meu Senhor, ele disse, dessas vigílias solitárias de oração, ano após ano, surgiu um ensinamento, igualado por poucos homens na história cristã moderna. Ele escreveu de forma transcendente sobre a oração, porque ele próprio era transcendente em sua prática. Assim como respirar é uma realidade física para nós, a oração era uma realidade para Bounds. Ele levou o comando, orai sem cessar, quase tão, literalmente, quanto a natureza animada leva a lei do sistema nervoso reflexo, que controla nossa respiração. Ele realmente orava sem cessar. Então ele deixou um legado. Bounds deixou. E.M. Bounds.
Ele deixou um legado inspirador, todo intercessor. Seus livros continuam a discipular inúmeros intercessores, mais de um século depois de sabermos que ele foi para a glória. E você sabe, eu acabei de receber essa unção, porque tenho muitos livros sobre oração que quero escrever. Mas provavelmente não farei meu melhor trabalho escrevendo sobre oração por mais alguns anos. Talvez você queira escrever um livro, ou talvez queira orar, talvez queira fazer ambos. Estou lhe dizendo, essa unção de E.M. Bounds é algo para pedir a Deus. Então vamos pedir isso a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender as verdades profundas sobre a oração que Bounds ensinou. Queremos captar o espírito de oração que repousava sobre ele. Queremos ser um povo de oração para peticionar humildemente ao Rei. Senhor, ajude-nos a compreender a revelação de que não são as máquinas, não são os programas, é a oração que sustenta tudo. Não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo seu espírito, e seu espírito é um espírito de oração. Então, Pai, obrigado por nos ungir novamente hoje. Em nome de Jesus. Precisamos que sua unção se conecte com a nossa unção. Una-se. Lance um hub hoje em awakeningprayerhubs.com. Junte-se a em awakeningprayerhubs.com, Finda Hub. Existem centenas, mas não em todos os lugares. Você precisa ser o pioneiro muitas vezes para tirar isso do papel ou plantar uma semente. Para os Awakening Prayer Hubs. Gente, eu amo vocês. Voltaremos com outra Awakening Wednesday. Mantenha seus alertas ativados. Verifique o alerta no telefone para ser notificado e assistir depois. Deus te abençoe. Tenha um dia de avanço.